como prometido, aqui estou eu para comentar com vocês o livro de Melo Barrito com spoilers. Bora lá? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre indicando séries, livros, filmes, tudo com uma pitadinha de romance. Sempre venho falar sobre adaptações, sobre livros que inspiraram filmes e séries. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder nada. E se você gostar desse vídeo, deixa o like para ajudar na divulgação. O like é muito importante para nós. Se você caiu aqui de paraquedas e só quer saber um pouco mais sobre a história de Melo Barrito sem spoilers, já tem um vídeo aqui no canal sem spoilers. Eu vou deixar ele linkado nos cards aqui pra vocês, tá? Se você não quer pegar spoiler do filme, do Prime Video que vai lançar no dia 12, e se você não quer pegar spoiler do livro, eu recomendo que você assista o outro vídeo que eu postei, tá? Porque nesse vídeo aqui, a gente vai comentar aí os acontecimentos do livro com spoilers, tá bom? Melo Barrito, Melo Barrito, eu tô até agora sem saber como que pronuncia isso, mas enfim, Melo Barrito é o primeiro volume da trilogia Melo. Ele ganhou uma adaptação pelo Prime... do Neida. Melo Barrito, tô até agora sem saber como que pronuncia o nome desse negócio. Se você já assiste os vídeos aqui do canal há um tempo, provavelmente você percebeu que a minha pronúncia é uma desgraça, seja o idioma que for, eu vou sempre falar errado, né? Nem o português eu acerto direito, aí eu sento aqui e quero indicar coreano, japonês, chinês, turco, espanhol... complicado. Melo Barrito é o primeiro volume da trilogia Melo, escrito pela Mercedes Ron, a mesma autora de Culpables. Esse livro vai ganhar uma adaptação pelo Prime Video, que vai ao ar no dia 12 de dezembro, né? Esse livro virou um filme, e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês a história desse primeiro livro com spoilers, né? Os acontecimentos e tudo mais. Não vou ficar me enrolando muito não na história, tá? Porque tem um outro vídeo aqui no canal onde eu expliquei a história do livro todinha. O vídeo tem quase 40 minutos. Não vou voltar a falar da história do livro aqui. Então, assiste o primeiro vídeo e depois você vem assistir esse pra você entender o contexto. Melo Barrito tem um mistério central, né? Você começa a ler o livro e existe todo um mistério envolvendo o passado dos protagonistas e envolvendo a história da Cami com os irmãos de Bianco, o Thiago e o Taylor de Bianco, né? Então, o maior mistério do livro, assim, eu acho que a história toda gira ao redor, não só do triângulo amoroso que esses três vão formar, mas também ao redor, né, desse passado deles. Você fica o livro todo tentando entender o que aconteceu. Porque o Thiago, ele odeia a Cami, então você fica, cara, por que ele odeia tanto ela? O que aconteceu no passado deles que fez ele odiar tanto ela? Parte desse mistério é revelado ali mais pro meio do livro. A autora, ela solta uma informação ou outra ao longo do livro em relação a esse mistério, e você vai juntando os pontos e você vai entendendo o que aconteceu, até que você chega mais ou menos ali na metade da história e ela fala, né, o que aconteceu. Só que uma coisa muito interessante que eu falei no outro vídeo, eu volto a ressaltar aqui, essa autora, ela foi muito foda, porque ela te entrega o mistério, na metade do livro você pensa, ah, entendi, então foi isso que aconteceu. E beleza, só que aí você chega no final do livro e você descobre que tem mais coisa, né? Não é só aquilo que ela te entregou lá na metade, tem mais coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um plot bem interessante, um plot twist, né, no final ali, bem interessante, bem triste também. Então, eu gostei muito da escrita da autora, porque eu acho que ela me enganou bonito, assim, ela me enganou muito, porque na metade do livro ela entregou o mistério, aí eu pensei, ah, então é isso. E aí chega o final do livro, ela, toma aqui pra você, meu amor. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Enfim. Então vamos desvendar esse primeiro mistério. Tudo aconteceu na infância deles, né? O Thiago tinha 13 anos, a Cami tinha 10 e o Taylor também tinha 10. Eles são vizinhos e nos fundos ali da casa deles parece que tem uma floresta, um parque, um negócio ali. E o Thiago, ele vai começar a construir uma casa na árvore pra eles brincarem. Não é nem uma casa na árvore, é uma plataforma alta, assim, não tem parede, sabe? É só a plataforma que ele constrói bem no alto, assim, de uma árvore, para eles sentarem lá e brincar. Vai ter um momento ali que eles vão decidir ir brincar nessa casa da árvore, só que o Taylor vai estar doente. Então só vai o Thiago e a Cami lá. E aí eles sobem, eles sentam lá em cima e ficam conversando, e eles vão começar a ouvir conversas abaixo deles ali. Aí eles vão olhar para baixo e a mãe da Cami tá ali embaixo da árvore com o pai do Thiago. E aí, a Cami tem 10 anos, o Thiago tem 13. Acho importante ressaltar a idade deles, né? Eles olham pra baixo, tá lá a mãe da Cami com um homem, e esse homem é o pai do Thiago. E eles vão começar a se pegar.
E eles não sabem que a Cami e o Thiago estão ali em cima, entendeu? E aí os dois começam a se pegar muito ali, debaixo da árvore. E aí a Cami, essa parte é narrada pelo ponto de vista da Cami, é uma lembrança dela. E ela fala que na época ela ouvia gemidos e ruídos, só que tipo, ela tinha 10 anos. Ela entendia o que estava acontecendo, mas não entendia, entendeu? Ela entendia que era errado o que estava acontecendo ali, mas ela não tinha muita noção do que ela estava vendo, do que ela estava ouvindo, principalmente. A mãe dela começa a se pegar forte ali, debaixo da árvore, com o pai do Taylor e do Thiago. E aí o Thiago, ele pega um fone de ouvido, porque eles começam a gemer, sabe? Aí o Thiago pega um fone de ouvido, coloca na cama e fala pra ela assim, olha, ouve essa música, né? Ela me faz lembrar de você. Aí ele pega, coloca esse fone nela e põe a música bem alta pra ela não ouvir a baixaria que tá acontecendo ali. Porque, tipo, é uma baixaria. E, tipo, o Thiago já tinha 13, ele já tinha noção, ele entendeu perfeitamente o que ele tava vendo ali e o que ele tava ouvindo, né? Entre os dois. E eu acho muito legal essa atitude que o Thiago tem, sabe? Porque o Thiago, assim, ele gostava da Cami, né? E nesse primeiro livro, o Taylor é pintado como cuidadoso, como protetor. Mas o Thiago também tinha os seus momentos, né? Em que ele cuidava dela. Eu acho muito legal esse cuidado que ele tem de colocar o fone na Cami. Porque ela tinha 10 anos, ela era inocente. Ela não tinha muita noção que, tipo, a mãe dela tava fazendo sexo com o pai do outro lá debaixo da árvore, entendeu? E aí eu acho muito legal essa atitude do Thiago de colocar o fone de ouvido nela pra ela não ouvir a baixaria que tá acontecendo ali, sabe? Enfim, depois que os dois nojentos fazem o que tem que fazer ali debaixo da árvore, o Thiago, ele pega a Cami, né, e ele faz ela prometer que ela não vai contar pra ninguém o que eles viram ali. Ele fala pra ela, ó, se você contar, o meu pai vai se divorciar da minha mãe, a sua mãe vai divorciar do seu pai, vai ser um caos, não sei o quê. Enfim, o Thiago, ele faz a Cami prometer, ele fala pra ela, ó, você não vai contar. O Thiago, ele tinha certa noção de que o pai dele não prestava, sabe? O pai dele nunca prestou. Os pais da Cami, eles nunca se deram bem em casa, mas eu acho que a Cami, tipo, ela tinha 10 anos também, né? Ela não tinha muita noção que os pais dela não se davam bem, sabe? Só que o pai do Thiago não prestava. O Thiago sabia disso, mas ele jamais imaginou, né, que ele ia ser tão nojento e cara de pau a ponto de pegar a mulher do melhor amigo dele, porque as famílias são muito próximas. A Kátia, a mãe do Thiago e do Taylor, ela é a melhor amiga da mãe da Cami, entendeu? Então, assim, o Thiago, ele tinha noção que o pai dele não prestava, mas eu acho que ele jamais imaginou que ele ia pegar a melhor amiga da esposa dele, da família do lado, da casa do lado, da mulher, entendeu? E é uma baixaria. Enfim, a Cami, ela chega a prometer pro Thiago. Tipo, ela fala, não, eu não vou contar, tá tudo bem, não vou contar. E ela promete que ela não vai contar. E eles seguem com a vida deles. Só que aí, como eu falei, né, os pais da Cami já não se davam bem. E aí a Cami, ela vai começar a presenciar muitas brigas na casa dela, né? E vai chegar uma hora que a mãe dela é muito ausente, né? A mãe da Cami, ela é fútil. Ela é uma perua que só quer saber de gastar dinheiro, de sair pra beber e se divertir, não sei o quê. E aí a gente tem muitos conflitos. Já naquela época, né, a gente tinha muitos conflitos entre os pais dela. E vai chegar um momento em que a Cami vai presenciar uma briga deles, né? E aí o pai dela vai pedir o divórcio. E aí a Cami vai começar a ficar muito preocupada com essa questão do divórcio e ela vai decidir pesquisar na internet o que é divórcio, porque ela não sabe. Aí ela começa a ler um monte de coisa na internet, aí ela descobre que o pai dela pode perder a guarda dela, ela descobre que talvez o pai dela nunca mais veja ela na vida, se a mãe dela se divorciar, enfim, ela pesquisa um monte de coisa, ela fica transtornada. E no auge do desespero, porque ela é muito apegada ao pai. Então, no auge do desespero dela, com medo de ser afastada dele, ela decide chegar pra ele e contar tudo que ela viu. Então, ela conta tudo que ela viu lá debaixo da árvore aquele dia, pro pai dela. Só que o pai dela, eu tô olhando pro lado, gente, que eu tô com o roteiro aqui, tá? Porque eu marquei tudo bonitinho pra não esquecer de contar nada pra vocês. E assim, quando você chega nessa parte do livro, como eu falei, ponto de vista da Cami. Ela conta isso e você pensa, então tá bom, né? O Thiago odeia a Cami porque ela deu com a língua nos dentes, contou sobre a traição, né? Do pai, da mãe dela com o pai dos meninos. E, tipo, o pai do Taylor e do Thiago se divorciou da Kátia, que é a mãe deles. A mãe deles é enfermeira, né? E, tipo, foi por causa da Cami que os pais dele se divorciaram. E você acha que é por isso que o Thiago odeia ela, né? Porque ela destruiu a família dele. Ele acha que ela destruiu a família dele. Ele acha que se ela não tivesse contado, o pai dele não teria se divorciado da mãe dele. E essa questão do divórcio desencadeia tudo que eu já contei pra vocês lá no outro vídeo, né? A mãe dele, o pai dele se divorcia e vai embora, nunca mais tem contato com a família. A mãe dele desenvolve depressão, eles são obrigados a se mudar. O Thiago tem que largar a escola, assumir a família. Enfim, tem toda essa treta aí que eu já falei no outro vídeo. E o Thiago culpa a Cami por isso.
Né? Você chega nessa parte do livro e você pensa, beleza, então ele odeia ela porque ela falou, ela prometeu que não ia contar e contou, né? E isso acabou, a consequência disso foi a destruição da família dele, né? Enquanto a família dela continuou do jeito que tava, porque os pais dela não se divorciaram. A mãe dela, inclusive, arrumou um outro filho, né? O Cameron, um garotinho. Beleza, você chega nessa parte do livro e você pensa, haha, haha, entendi. Mas não. E só que aí vem um outro flashback que, se eu não me engano, é pelo ponto de vista do Tiago. Esse flashback vem bem mais pro final ali do livro. E aí você vai entender como tudo aconteceu, né? E assim, gente, é muito pesado. Depois que a Cami contou tudo que ela viu pro pai dela, o pai dela não foi correndo lá confrontar o cara lá, o pai do Tiago. Ai, você tá saindo com a minha esposa. O pai da Cami não fez barraca, ele não fez nada. A Cami contou pra ele tudo que ela viu e ele, ó, ficou quieto. Porque ele sabia que se ele confrontasse a esposa dele, ela ia dar um jeito de contornar a situação e ele não ia conseguir provar a traição nem nada. Então a Cami contou a verdade pro pai dela e o pai dela, ó, boca de siri, né? Até que chegou o dia da festa de aniversário de 4 anos da Lucy. A Lucy é a irmã mais nova do Tiago e do Taylor. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu pensei assim, uai. Porque a Lucy não é citada em nenhum momento do livro. Nenhum momento existe uma Lucy ali. É só Tiago e Taylor. Aí aparece uma Lucy, né? Que tinha 4 anos na época. Aí eu já pensei, Só que aí, quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, os pais se divorciaram, talvez a Lucy tenha ficado com o pai, né? Ao invés de ficar com a Kátia. Segui com a leitura. Gente, resumidamente falando, assim, aniversário de 4 anos da garotinha, ela vestida de princesa, a festinha, tudo bonitinho, assim, aquela festinha de criança animada, sabe? Chega um momento que a mãe da Cami e o pai do Tiago e do Taylor some. E aí o pai da Cami percebe que a esposa dele desapareceu e vai atrás dela. Ele entra dentro da casa dos irmãos e ele pega a esposa dele com o cara lá dentro. É interessante porque eles ainda falam, foi um péssimo dia pra ela escolher usar batom vermelho, porque aparentemente o batom vermelho dela tá todo borrado. Então assim, ele pega eles no ato mesmo, dentro de casa. Enfim, vai ser um caos, porque o pai da Cami vai sair no soco com o pai do Tiago e do Taylor. A festa, né, não tem mais festa, vai ser uma bagunça, vão jogar a mesa no chão, sabe? Aquela briga mesmo, assim. E vão chamar a polícia. O pai do Tiago e do Taylor vai preso, o pai da Cami também, vão pra delegacia lá. A Kátia, que é a mãe do Tiago, do Taylor e da Lucy, ela fica transtornada quando ela descobre que o marido dela tava traindo ela com a melhor amiga dela. O que ela faz? Ela pega as crianças, as 3 crianças, Tiago, Taylor e Lucy, coloca no carro e sai com o carro em alta velocidade. Ela sai com o carro em alta velocidade, quando ela chega perto de uma ponte, um cervo atravessa na frente do carro dela. Ela perde o controle do carro e cai com o carro pela ponte dentro d'água. O carro começa a afundar ali dentro da água. A Kátia tá desmaiada no volante. O Tiago e os 2 irmãos, o Tiago, o Taylor e a Lucy, eles estão acordados. O Tiago entra em desespero e ele quebra o vidro do carro para tentar sair. Essa parte da minha cabeça não fez muito sentido, porque eu acho que não é fácil você quebrar o vidro quando o carro tá submerso, né? E aí ele era uma criança, tipo, sei lá. Enfim, ele quebra o vidro do carro, o que faz com que o carro se encha de água mais rápido. Então, o que ele faz? Ele pega a mãe dele que tá desacordada e sobe com ela e grita pro Taylor, pega a Lucy. E aí o Tiago vai com a mãe dele, né, nadando e tira a mãe dele de dentro do carro. Quando ele olha pra trás, o Taylor não tá com a Lucy. Ele mergulha de novo pra saber o que tá acontecendo. Né? Nisso o carro já tá submerso. O Taylor dentro da água lá. E a Lucy também, e o cinto da Lucy tá emperrado, o Taylor não consegue soltar. Aí o Tiago manda o Taylor subir, o Taylor mergulha, né, volta pra superfície, e o Tiago fica lá tentando soltar o cinto da Lucy e não consegue. Gente, essa cena é desesperadora num nível que vocês não têm noção. Porque ela é narrada pelo ponto de vista do Tiago e a gente entende tudo que ele tá sentindo. E é desesperador, você sente o desespero dele vendo a irmã dele se afogando na frente dele e ele não consegue fazer nada porque o cinto dela não solta. A mãe dele volta, a mãe dele acorda, ela mergulha pra tentar ajudar, pra saber o que tá acontecendo. Quando ela mergulha, os 2 vão forçando o cinto e eles conseguem soltar o cinto da Lucy, só que a Lucy já se afogou.
E aí eles sobem com ela pra superfície. E, gente, é muito triste. E é muito pesado de verdade. Porque o Thiago, ele viu a irmã dele morrendo na frente dele. Porque a Lucy morre. Ela se afoga. Eles tentam fazer um negócio lá pra fazer ela voltar. RCP, né? Que fala, eu acho. Ela não volta. E aí ele fala que, tipo, ela tava vestida de princesa. E quando a ambulância chega pra ajudar, eles cortam o vestidinho de princesa dela, sabe? Ai, enfim. É muito triste, sabe? E resumidamente falando, assim, o Thiago, ele viu a irmãzinha dele de 4 anos morrer afogada na frente dele. E a cena é horrível, é horrível. Quando eu comecei a ler esse livro, eu jamais imaginei que eu fosse me deparar com uma cena dessa, sabe? Que eu fosse chorar tanto lendo, é muito triste. E aí que a gente realmente entende, né? Porque o Thiago, ele culpa a Cami não só pelo divórcio dos pais dele, por tudo que ele teve que passar, ele culpa ela pela morte da irmã. Porque na cabeça dele, se a Cami não tivesse falado o que ela viu, não teria tido briga. Só que ao mesmo tempo... Gente, eu vou ter que ir lá pra secar meu olho. Peraí, só um minuto. Voltei. Eu gravei esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando hoje. Eu tenho mais 5 vídeos pra gravar pro BookTok. Foi uma péssima ideia gravar esse vídeo primeiro, porque agora eu tô toda borrada e eu vou ter que retocar toda a maquiagem pra gravar os outros vídeos que eu tenho que gravar. Enfim. Eu acho foda que eu sempre choro lendo o livro e aí eu venho aqui indicar o livro pra vocês e choro também indicando o livro. Enfim, procure uma pessoa mais chorona que eu e fale miseravelmente. Onde a gente parou? No Thiago e na culpa, beleza. Então, assim, o Thiago, ele culpa a Cami pelo que aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, ele tem consciência de que não é culpa dela necessariamente. São vários fatores, né? A mãe dela se pegando com o pai dele dentro da casa deles no dia do aniversário da criança. Se eu penso assim, enquanto eu li o livro, eu tava pensando, se a Cami não tivesse contado pro pai dela, talvez ele tivesse pegado os dois lá do mesmo jeito, porque eles estavam dentro da casa, sabe? Então, assim, a culpa não é da Cami necessariamente. São vários fatores que colaboraram pra acontecer o que aconteceu, né? Tipo, a mãe dele pegando o carro e saindo com alta velocidade. O cervo que atravessou em frente ao carro e fez ela perder o controle da direção. São vários fatores. E se for pra culpar alguém, os culpados são o pai dele e a mãe dela, né? A Cami era uma criança, cara, ela tinha 10 anos. E o Thiago, até certo ponto, ele tem essa noção. Eu acho que ele culpa muito a Cami pra ele tirar a culpa que ele sente dele mesmo, porque ele também se culpa por ter quebrado o vidro. Ele pensa que se ele não tivesse quebrado o vidro do carro, eles teriam mais tempo de ar ali dentro e talvez eles conseguissem tirar o cinto da Lucy, né? Então eu acho que ele culpa muito a Cami também pra anular a culpa que ele sente, né? Então, assim, é muito complicado e é muito triste, sabe? Assim, é um final que... Não é o final, você descobre isso quase no finalzinho do livro, né? Mas é um negócio, assim, que é muito pesado, né? Eu não sabia que eu ia encontrar um negócio tão pesado assim. E o que mais revolta também o Thiago é o fato de que a família dele foi destruída, né? O divórcio, ele perdeu a irmã, a mãe com depressão, enfim. Enquanto a família da Cami continuou lá vivendo de aparências, né? A mãe, ele fala isso em determinado momento do livro, né? A mãe da Cami teve um outro filho depois do que aconteceu, sabe? E, inclusive, ele chega a questionar a Cami. Ele pergunta, o Cameron é meu irmão? Ele pode ser meu irmão? Porque ele acha que talvez o Cameron seja filho do pai dele. Porque o Cameron, ele nasceu quase na mesma época do que aconteceu, sabe? E aí a Cami fala que o pai dela pediu o exame de DNA e que o Cameron é filho dele mesmo, enfim. Mas o Thiago, ele também acha um grande absurdo, porque a família dela seguiu como se nada tivesse acontecido, enquanto a família dele foi destruída, né? Eu não sei, eu entendo o ódio que ele sente até certo ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que ele culpar a Cami pelo que aconteceu, por tudo que aconteceu, é muito injusto, sabe? Mas o ódio que ele tem da mãe dela, principalmente, ele fala que a mãe dela é a pessoa que ele mais odeia no mundo, né? Então, eu acho que o ódio que ele sente da mãe dela, pra mim, faz todo sentido, porque a mãe dela foi uma escrota, assim como o pai dele foi um escroto também. Então, essa parte, eu até passo um pano pra ele, sabe? Porque eu acho que ele tá na razão dele de sentir ódio. E a gente tem o Taylor nessa situação toda também, né? Taylor era mais novo quando tudo aconteceu, né? E a gente teve aquela coisa do Thiago abrir mão de muita coisa pra ele não precisar abrir mão.
Então eu acho que o Taylor, ele seguiu uma vida normal até certo ponto. Ele também sofre pela morte da irmã, obviamente. Cara, é muito triste quando chega um momento ali do livro que é aniversário da Lucy. E aí o quartinho dela tá todo lá arrumadinho, sabe? Enfim, tem uns pontos que essa autora coloca no livro que eu não consegui entender muito bem a narrativa dela. Por exemplo, eles se mudaram, né? A família de Bianco se muda e volta depois. E aí o Tiago, no dia do aniversário da Lucy, ele fala que o quarto dela tá intacto, que o quarto da Lucy tá intacto, do jeito que ela deixou. As xicrinhas de chá que ela usava pra brincar, né? As xícaras de chá que ela usava pra brincar estão no mesmo lugar que ela deixou e tá tudo do jeito que ela deixou. Então, assim, eles se mudaram e deixaram o quarto dela lá. Porque pra estar do jeito que ela deixou, tipo, eles se mudaram, então eles deixaram o quarto lá. Porque se eles tivessem levado o quarto, as coisas do quarto, quando eles se mudaram, eles iam voltar e não ia estar do jeito que ela deixou. Entende o que eu tô querendo dizer? Um outro ponto também que ela erra, que eu acho que, enfim, faltou uma revisão ali, né? No início do livro, ela fala que a Cami tem um conversível branco, e depois ela fala que a Cami, e no final do livro, ela fala que a Cami tem um conversível vermelho. E aí tem essa coisa também, o quarto da Lucy tá lá intacto, as xicrinhas, as xícaras tá onde ela deixou, os brinquedos, as bonecas. Então eles levaram o quarto com eles e montaram igual tava quando eles voltaram com a mudança, ou eles se mudaram e deixaram o quarto lá, montado? Porque não faz sentido, né? Enfim, voltando a falar do Taylor. A gente tem o aniversário da Lucy, eles entram no quarto dela junto com a mãe, eles choram, né? E aí o Tiago faz a mãe dele prometer que vai doar todas as coisas que estão ali, porque não é saudável ficar ali chorando e deixar o quarto da menina montado. Então eles doam, inclusive, tudo que ela tem, guardam só algumas coisas. E é muito triste, sabe? E o Taylor também sofre, óbvio que o Taylor sofre. Ele perdeu a mãe, ele entende também o que aconteceu no passado. Mas ele não culpa a Cami, né? O Taylor, ele lida melhor com a situação. Só que eu acho que o que colabora pra ele lidar melhor com a situação é justamente o fato de que o Tiago assumiu as responsabilidades pra ele não perder a infância dele, entende? Então, enfim, é complicada essa parte, né? E aí a gente volta pra questão, né, do Tiago ver o Taylor se aproximando da Cami e ele fica puto porque ele não quer que o Taylor se aproxime porque ele odeia a Cami, mas ao mesmo tempo ele também não quer uma aproximação dos dois porque ele tá com ciúmes dela. Porque ele ainda gosta dela, apesar de odiar ela. E aí o Tiago, ele começa a ameaçar a Cami, né? Ele fala pra ela, fica longe do meu irmão. E a gente tem a cena icônica do dedo lá, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa cena. É uma cena muito aguardada pelos fãs do livro, né? Que apareceu no trailer, inclusive. Então, assim, a Cami, ela gosta do Tiago, tá? Ele é o primeiro amor dela, o primeiro beijo, já falei isso umas 30 vezes. Só que o fato do Tiago odiar ela colabora pra quê? Pra ela se aproximar do Taylor. Porque enquanto o Tiago tá lá tentando afastar ela dele, o Taylor tá se aproximando dela, entendeu? E tipo, o Tiago, em alguns momentos, ele é muito grosso com a Cami. Enquanto o Taylor é um querido, né? E uma coisa interessante, né, ao longo do livro, é que justamente a reconciliação da Cami com o Tiago, porque eles têm uma reconciliação, né? Eles ficam o livro todo naquela tensão, tipo, eu te odeio, mas ao mesmo tempo um tá atraído pelo outro. Então, assim, eles têm uma reconciliação. E essa reconciliação acontece justamente no aniversário da Lucy, né? A Cami, ela tá muito abalada com situações que ela tá enfrentando ali dentro da casa dela. E aí a Cami, ela tá muito mal, tá chovendo muita chuva. Ela pega a bicicleta dela e ela vai até a ponte onde a Lucy morreu, né? E aí, no meio do caminho, o Tiago encontra ela, porque o Tiago vai pra lá também. Aí o Tiago vê ela na beirada ali do asfalto, molhada, com chuva, e ele dá carona pra ela. E é ali dentro do carro dele que eles se reconciliam, né? Ela pede desculpas pra ele. E aí ele fala que ele entende que ela não é culpada, mas que ele não consegue lidar com o que aconteceu. É muito legal essa parte. E aí os dois começam a se pegar. A gente finalmente tem uma cena dos dois se pegando, porque os dois se pegam uma vez só e é no final do livro. E aí o Tiago, ele pergunta pra Cami se ela tava sentindo alguma coisa pelo Taylor, se ela já gostou dele em algum momento. E a Cami fala pra ele que sempre foi ele, que ela gosta dele e não do Taylor, entendeu? Só que aí, né, os dois começam a se pegar, mas eles param. E eles entendem que eles não podem ficar juntos.
Por conta do que o Thiago por conta do Thiago, dos sentimentos dele, porque ele não consegue lidar, gente. Acho que a questão é que o Thiago não consegue lidar. Ele fala pra ela que ele odeia a mãe dela. E aí eles percebem que por mais que eles se gostem, não vai rolar deles ficarem juntos. Porque além dessa questão envolvendo o passado e os sentimentos do Thiago, a gente tem a questão do Thiago trabalhar na escola e dele ser proibido de se relacionar com alunas, né? Se alguém pegar ele tendo alguma coisa com uma aluna, ele vai preso, porque ele tá cumprindo ali, né, o serviço comunitário. Mas ele pode ser preso se ele fizer merda, entendeu? Então, tem todo um impedimento, né? Os dois, eles querem ficar juntos, mas eles não podem, eles não conseguem. Mas eles assumem que eles se gostam, sabe? Só que eu não sei, é que assim, eu só li o primeiro livro, gente, e eu sinto que eu vou levar um tombo muito, mas muito grande aqui. Só que nesse primeiro livro fica óbvio que o casal é Thiago e Cami, entendeu? Porque ela gosta dele, ele gosta dela, eles assumem que eles se gostam, eles só não podem ficar juntos. Mas ela sempre gostou dele, né? Ela gosta dele desde a infância. Ele foi o primeiro beijo dela. Então, lendo esse primeiro livro, eu deduzi que o casal é Cami e Thiago. Mas eu acho que eu vou ser tombada. Eu tenho certeza que eu vou ser tombada. Eu ainda não li o livro 2 e o livro 3. Eu tô correndo de spoiler igual o diabo foge da cruz, que eu não quero pegar spoiler. Ela fica balançada pelo Taylor? Fica. Por quê? Porque o Taylor é um grande gostoso, né? O Thiago é um grande gostoso? Sim, mas o Taylor também é. E ele fica ali ao redor dela, sendo legal com ela. É óbvio que ela vai ficar balançada por ele, sabe? Assim, ela fica balançada não só por isso, mas pelos sentimentos que ela tem, porque ele passa segurança desde a infância, né? O Taylor sempre foi o irmão que segurava a mão dela quando ela precisava. Se ela tava com medo, ele segurava a mão dela. Aqui no livro, a gente tem um momento em que ela vai tirar sangue. Ela tem muito medo de tirar sangue. Então, é o Taylor que segura a mão dela quando ela vai tirar sangue. Então, o Taylor, ele é o protetor, sabe? Ele é o cara que fica do lado, que cuida, que protege, que apoia. E ele é um querido, e aí ele tá gostando dela. Ele começa, né, a flertar com ela. E ela vai na dele. Porque não tem como não ir também, entendeu? Só que ela gosta do Thiago. E olha pra você ver, né? Nesse primeiro livro, a Cami, ela se pega mais com o Taylor do que com o próprio Thiago. E tem um momento em que eles vão fazer uma viagem pra uma cidade vizinha pra jogar basquete. E aí, a Cami e o Taylor, eles se pegam, tipo, forte ali, sabe? E ele usa os... Ai, gente, é que se eu falar muito, assim, explicitamente, o meu vídeo cai, porque o YouTube não deixa, né? Mas ele usa os dedinhos dele, entendeu? Aí vocês entendem aí aonde que ele usou os dedinhos dele. Mas enfim, eles se pegam bastante ali. Só que olha pra você ver, a Cami, ela tá se pegando com o Taylor e é no Thiago que ela tá pensando, sabe? Nessa cena, então... E é aquela coisa, ela se pega mais com o Taylor e ela beija o Taylor ao longo do livro e não sei o que, não sei o que. Ela se pega mais com ele do que com o Thiago. Com o Thiago a gente tem duas cenas. A gente tem a tal cena do dedo lá, famosa, e a cena dos dois pegando no carro no final. E assim, o pouco de cena que ela tem com o Thiago, ela tem mais química do que várias cenas que ela tem com o Taylor. Então, tipo assim, várias cenas que ela e o Taylor se pegam mais pesado, mais forte ali, eles se beijam e tudo... Ela tem mais química com o Thiago sem se pegar com ele tanto quanto ela se pega com o Taylor. Deu pra entender? Tipo a cena do dedo, que é a cena famosinha que tá todo mundo ansioso pra ver no filme e que inclusive tá até no trailer do filme, né, uma parte. A Cami tá na detenção, ela já começou a se relacionar com o Taylor, a se aproximar dele, o Thiago tá puto. De ciúmes, mais ciúmes do que pelo passado, e aí ele vai pra cima dela e fala, ó, você não vai se aproximar do meu irmão, fica longe do meu irmão, vou fazer a sua vida um inferno se você ficar com meu irmão, e ele começa a ameaçar ela, e conforme ele vai falando, ele vai indo pra cima dela, e ela encosta na porta, né, tem uma porta assim, ela encosta e ele vai pra cima dela. Só que ele começa com muita raiva dela, por causa do passado e porque ele tá com ciúmes, só que aí começa a ter aquela tensão ali entre os dois, entendeu? E aí ele coloca o dele, ele passa o dedo no lábio dela e ela chupa o dedo dele. Essa cena é muito boa. Eu sei que falando aqui é meio bosta, mas no livro é uma cena muito boa. E, gente, é muito forte, assim, sabe? A química que eles têm nessa cena é muito boa. É surreal de boa, assim. E ela só tá chupando o dedo dele, ela não tá fazendo nada demais, ela só tá, né? E é uma cena muito boa no livro. E aí a gente tem, né, a cena dela com o Taylor, e os dedinhos do Taylor, né? Enfim. E não tem um terço da química que ela tem nessa cena com o dedo lá do Thiago, sabe? Enfim. Eu tô tentando falar sem... Enfim, vocês estão entendendo? Vocês não são inocentes? Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
sexo. Enfim, essa cena dela com o Thiago na detenção é uma cena muito boa. E tem essa cena no trailer do filme, né? Só que tá mais leve, né? Ele só tá passando o dedo assim no lábio dela. Não sei se vai, né? Enfim, eu acho que a questão da Cami com o Thiago é que eles se provocam muito, né? Desde a infância, ele adorava provocar ela, ele adorava ver como ela ficava quando ele puxava a trancinha dela. Então, o relacionamento dos dois é uma coisa de implicância e tem aquela tensão sexual no ar, tem aquela coisa do impossível, sabe? Ele odeia, mas ao mesmo tempo ele ama, e ela também gosta da sensação de estar com ele, da energia que ele passa, porque ele tem aquela energia do bad boy, aquele olhar. Eu gostei muito do ator que eles escolheram pra interpretar o Thiago, porque no trailer do filme, ele tem o olhar, sabe? Assim, é muito legal. Então, enquanto eu achei o ator que interpreta o Taylor um sonso, assim como o Taylor é um sonso no livro, porque ele é bonzinho, mas ele é um sonso. Eu sou Team Cami e Thiago, talvez eu seja tombada. Como eu falei, eu achei o Taylor meio fraco, meio sem carisma, então talvez no segundo livro a gente consiga saber mais dele. Eu não sei, eu não curti muito o Taylor também, porque o Taylor também não tem muito destaque nesse primeiro livro. Então também, né, a autora também não facilita nosso lado, porque ela quer um triângulo amoroso, mas ela não dá destaque pro Taylor, ao mesmo tempo ela coloca lá o Thiago gostoso, vários capítulos pelo ponto de vista dele, uma história mais complexa, um passado, um sofrimento, e a gente gosta de adotar os personagens sofridos, a gente gosta de pegar pra cuidar, entendeu? Os personagens que sofrem. Enfim, mas nesse primeiro livro, eu sou Team Cami e Thiago tranquilamente. Eu acho que eles têm uma energia, têm um negócio, sabe? Bem mais interessante. Gosto do Taylor. O Taylor, ele não fez nada pra que eu odiasse ele. Eu só achei ele sonso. Falar que ele é chato pra caralho também em alguns momentos. Ele é muito emocionado também, porque ele se pega com a Cami ali, ele já tá querendo construir família e ter 4 filhos com ela. Sei lá. Também não é pra tanto, né? Menos filho. Bem menos. Então, por enquanto, eu sou o Team Cami e Thiago. E, gente, no último capítulo do livro, a gente tem o capítulo pelo ponto de vista do Taylor, né? E o Taylor, ele tá vendo a Cami e o Thiago chegando da ponte lá, na hora que tá chovendo, ele dá carona pra ela, eles se pegam. Ele vê a Cami e o Thiago chegando e ele sente a energia dos dois. E aí, ali no capítulo dele, a gente descobre que ele sabe que os dois se gostam. Ele sabe, ele percebe a forma como a Cami olha pro Thiago, ele percebe a forma como o Thiago olha pra Cami. Só que ele fala que mesmo sabendo disso, ele não vai desistir dela, porque ela disse que ama ele. Gente, a Cami tem uma mania de ficar falando que ama pra todo mundo. Tipo, quando ela faz isso com o ex dela, o Danny. Inclusive, o Danny também, um escroto, né? O filho do prefeito lá, que ela termina com ele no começo do livro. Ela fala assim pro Danny: ai, eu te amo, mas eu não tô apaixonada por você. E tipo, para, garota, de ficar falando que ama todo mundo, que inferno. Aí ela vai, começa a se pegar com o Taylor. Ai, eu amo o Taylor. Só que o Taylor também é um emocionado e ele não entende que o amor que ela sente, talvez, sabe? Ai, a Cami também não facilita meu lado. Me irrita um pouco essa coisa dela ficar falando que ama, sabe? Tipo, o ex dela é um escroto com ela, ele foi um escroto. E aí tem um momento que, ai, eu amo ele. Oxi! Ai, eu amo o Taylor. E aí o Taylor é emocionadíssimo. Não, eu não vou desistir dela porque ela falou que me ama. Aí tu vai ver até pro ex dela, ela tá falando que ama também. Ai, complicado. Mas enfim, o Taylor é meio emocionado, né? Ele fala que ele não vai desistir dela. E a Cami também, ela se comporta como se os dois estivessem juntos. Porque tem um momento que ela vai se despedir dele lá na escola e ela dá um selinho nele. Difícil. Ah, é o triângulo amoroso, né, gente? Que faz a gente passar ódio do início ao fim. Que delícia, né? Que coisa maravilhosa você assistir uma adolescente indecisa entre 2 garotos, 2 irmãos, né? Gente, eu não tenho idade mais pra isso, sabe? Às vezes eu começo a assistir, eu começo a ler essas coisas e eu falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Não tenho mais idade pra essas coisas.
brincadeiras. Enfim, brincadeiras à parte, né? Então o livro é isso, gente, tá? Falando sobre o triângulo amoroso. Mas tem mais coisa. Por exemplo, né? Ainda dando pequenos spoilers. Como eu falei, tem o ex da Cami que vai dar trabalho, porque ele não vai aceitar o término dos dois muito fácil, ele vai ficar atrás dela, ele vai agredir ela em determinado momento ali. E aí o Thiago e o Taylor e o Julius vão salvar ela, né? Então ela também tá passando ali né, tem a questão envolvendo o ex, que não dá sossego. E aí a gente tem questões familiares, porque os pais delas não se dão bem, e o pai dela vai falir, né, mais pro final do livro, o pai dela vai falir, vai ter que vender o carro dela, começar a vender tudo que eles têm. E aí a gente tem essa questão da popularidade, porque a Cami é a garota popular da escola, né, só que quando começa a correr o boato de que a família dela tá falida, as pessoas já se distanciam dela, já se afastam dela. Então a gente tem essa questão também do pai dela tá falindo. A mãe dela descobriu sobre a falência e tá fazendo a Kátia cega, né? Não tá nem aí, fingindo que não tá vendo nada. Gastando feito uma doida, né? Porque a mãe dela só quer gastar. E aí também dificuldades no casamento dos pais da Cami, né? Inclusive a mãe dela some ali no final do livro. Eu acho que os pais dela vão se divorciar, tá? Real, acho, assim. Eu acho que a mãe dela vai arranjar um outro cara rico e vai dar um pé na bunda do marido, porque ela não tá aceitando a falência. E ela gosta do luxo, ela gosta do conforto. Então eu acho que talvez role um divórcio entre os pais da Cami em determinado momento do livro, o que me faz shippar o pai da Cami com a Kátia, a mãe do Taylor e do Thiago, me julguem, mas eu shippei os dois porque tem uma cena no enterro da Lucy que os dois ficam próximos e ele ajuda ela, ele consola ela. Então eu shippo o pai da Cami com a mãe do Thiago e do Taylor, me julguem, tá? Mas eu shippo. Enfim. Aí a gente vai entrar na questão do Julius, que é uma questão que eu falei pra vocês no outro vídeo, que eu queria bater um papinho com vocês. O Julius, ele é o irmão como que é o nome dela? Kate, né, é o nome dela. Ele é irmão de uma das amigas da Cami. Gente, o Julius, ele chega ali, quase junto com o Thiago e com o Taylor, né? E aí, ele vai, no início do livro, assim, parece que ele tá interessado na Cami. Tem uma festa, tá acontecendo uma festa ali, o Julius chega, conversa com ela, sabe? Você sente que ele se sentiu atraído por ela. Beleza. O Julius vai tentando se aproximar da Cami ao longo do livro e a Cami não dá muita moral pra ele. Até que em um determinado momento ele senta pra conversar com ela e chama ela pra sair e ela fala não. Ela não quer sair com ele. Aí ele fala assim, não, fica tranquila, eu quero ser seu amigo, eu sou gay. Né? E quando ele fala pra Cami que ele é gay, ela já enxerga nele uma amizade, sabe? E aí ela já quer ser amiga dele e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem aquele momento que eles vão viajar lá pra aquele jogo. E aí todo mundo vai pra uma festa e a Cami e o Julius ficam. E o Julius fala pra ela, vamos assistir um filme no meu quarto, porque a gente é amigo. E ela vai. Só que quando ela chega no quarto dele, ele oferece uma bebida pra ela e ela aceita, só que ele vai até o banheiro com a bebida fechada, ele fala, vou abrir a bebida pra você. Ele vai no banheiro e volta com a bebida aberta, dá a bebida pra ela. Ela toma a bebida e ela deita do lado dele, ela senta assim do lado dele pra eles assistirem um filme no notebook. Ele passa o braço ao redor do pescoço dela ali e ela vai dormindo, e ela capota, do nada, assim, a garota dorme. E gente, eu vou ser sincera com vocês, assim, o Julius diz que é gay. E eu não quero ser uma escrota com o único personagem LGBT do livro. Tipo, eu tô com muito medo de estar falando merda aqui. Só que ele tem umas atitudes muito estranhas. O próprio Thiago fala que conhece ele de algum lugar, não lembra de onde. Ele é estranho, tá? Ele é mais reservado, ele força uma aproximação com a Cami, tipo, ele quer ser amigo, porque ele quer ser amigo. Gente, na minha cabeça, ele não é gay e ele mentiu que é gay pra se aproximar dela. E na minha cabeça, na hora que ele entrou no banheiro, ele botou alguma coisa na bebida dela, que fez ela dormir, e ele fez alguma coisa pra ela. Porque ela acorda sozinha no quarto no outro dia, e ela fala que capotou. É muito suspeito. Essa coisa da bebida me deixou assim, eu fiquei muito cismada com essa coisa da bebida, dele ter ido no banheiro, voltado com o negócio aberto, deu na mão dela, ela bebeu e dormiu do nada, assim, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu tô com muito medo de estar desconfiando. E, tipo, ele é o único personagem dele realmente ser gay. Talvez ele realmente seja gay. E eu tô sendo uma escrota com o único personagem LGBT da história. Mas não sei. Porque, assim, é dito também que a família dele é conservadora, né? A família dele é da Kate.
E eu acho que talvez eles tenham esse comportamento estranho porque ele não consegue se assumir, né? A própria Kate, a irmã dele, não sabe que ele é gay. Então eu não sei, eu tô com muito medo de estar sendo escrota. E eu não quero ser escrota com o único personagem LGBT da história. Mas ele tem atitudes suspeitas. E o que me deixou com um alerta na minha cabeça é essa coisa da bebida e da cama e ter dormido. De resto, tá tudo certo. E o fato do Thiago conhecer ele de algum lugar também. E o Thiago também, o Thiago e o Taylor, eles desconfiam dele, porque ele tem um comportamento estranho. Mas aí também eu levo em consideração que o Thiago gosta da Cami. E a Cami é próxima do Július. Então talvez ele só esteja, sei lá, implicando por ciúmes. Assim como o Taylor também pode estar implicando com o Július por ciúmes. E não porque o Július é estranho. Deu pra entender? Se eu estiver sendo uma escrota, é óbvio que eu vou voltar aqui e vou pedir desculpas do fundo do meu coraçãozinho. Porque eu não quero ser escrota com o único personagem LGBT da história. Mas que ele tem atitude suspeita nesse primeiro livro, ele tem. Tá? Não vou mentir. Que eu fiquei desconfiada. Essa coisa da bebida me pegou um pouco. E ele desaparece, né? Tipo assim, ela acorda sozinha no quarto no outro dia e o Július nem é citado mais. Ele não tem mais nenhuma interação com ela ao longo do livro. Estranho. Mas ao mesmo tempo também, não vou ficar julgando o garoto. Porque vai que ele é assim porque ele ainda não conseguiu se assumir, então ele não se sente confortável. Não sei também. Então, vamos com calma também. Né? Falando da Kate, a Kate é amiga da Cami, mas no final do livro ela também se desentende com a Kate, porque a Cami era a capitã das líderes de torcida, só que ela também não fazia muita questão de ser capitã, enquanto o sonho da Kate era ser capitã. Então a Cami, ela deixa a Cami ser, ela deixa a Kate ser capitã das líderes de torcida, só que a Kate é uma péssima capitã. Ela é péssima. Tanto que elas fazem as garotas perderem ali uma competição. E quando a Cami chama a atenção dela e fala, não é assim, você tá fazendo errado, não sei o quê, a Kate se dói, e aí elas brigam e a Cami até larga. Então, mais pro final do livro, a Cami nem é mais líder de torcida, ela sai do time. Enfim, é isso, gente. Será de spoiler? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Falando aqui, uma outra cena muito boa, que eu esqueci de falar em relação ao Thiago, né? Eles vão pra essa competição em outra cidade, e o Thiago já tá, tipo, balançadíssimo pela Cami e ele não pode ficar com ela. Então, quando eles vão pra essa cidade, o Thiago deixa todo mundo ali e ele vai se encontrar com uma amiga dele e ele transa com essa garota pensando na Cami. E a gente tem a Cami sofrendo um acidente nesse dia. Ela é líder de torcida, como eu já falei, e ela é a saltadora, jogadora, puladora, sei lá como que fala. Ela é a garota que fica girando no ar e caindo, sabe? Que se joga e cai, se joga e cai. E eles seguram. E como eu falei, né? A Kate, ela vai levar todo mundo pra uma festa. Eles vão estar bêbados, né? Então, quando chega a hora da competição, tá todo mundo de ressaca, tem uma garota que passa mal, e na hora que a Cami pula, e tem que ter alguém ali pra segurar ela, a garota passa mal, a Cami cai. Gente, na hora que a Cami cai, pensa no desespero que o Thiago vai ficar por causa dessa garota. Ele vai correr descompensado, igual um louco, pra ajudar ela, pra ver o que aconteceu, sabe? Então é aquela coisa, ele odeia ela, mas na hora que ela cai, estatelada no chão, ele é o primeiro a correr pra acudir, entendeu? Então eu acho essa cena muito boa também. E, gente, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma conferida no meu roteiro aqui. Falei do Július, das minhas desconfianças. Falei sobre chipar o pai da Cami com a mãe dos meninos, né, também. É isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu tinha notado aqui, tá? Em relação ao livro, spoilers, expectativas. Tô com muita expectativa pro filme, assim como eu falei no outro vídeo. Eu queria muito fazer uma análise do trailer do filme, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer análise. Se der tempo, eu faço, tá? Mas eu não prometo, porque eu tenho mais trabalho pra fazer, tenho mais vídeo pra gravar, além do meu trabalho. Então, tempo é uma coisa meio escassa por aqui. E tem o vídeo de Maxton Hall também, que eu preciso gravar. O vídeo de Maxton Hall tá atrasado, já era pra ter saído. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer a análise do trailer, infelizmente, porque eu queria muito. Mas, enfim, como eu já falei no outro vídeo, eu tô com muitas expectativas, tá? O trailer tá bem parecido com o livro. E eu acho que eu vou ser tombada, porque eu não sei, eu tô defendendo muito o Thiago, eu tô muito do lado do Thiago, e é só o primeiro livro, tem mais 2, então...
Se você sabe o final, não me conta, pelo amor de Deus. Eu vou ler, agora eu vou ler o segundo livro, hoje ainda se der, e aí eu volto com spoilers. Os spoilers do segundo e do terceiro livro vão sair depois que o filme do Prime Video for ao ar, tá, gente? Também não vamos passar a carroça na frente dos bois. O Prime Video vai lançar o filme no dia 12. Provavelmente, o vídeo do segundo livro sai no dia 13. E o vídeo do terceiro livro no dia 14 ou no dia 15. Tá? Mas eu vou tentar postar o mais próximo possível para aproveitar o engajamento também, porque eu não sou tonta nem nada. Mas é isso, gente. É isso, tá? Dímelo Bajito, sei lá como que fala, com spoilers. Esses foram os acontecimentos do primeiro livro mais importantes, tá? Eu vou assistir o filme, obviamente, e aí se tiver muito diferente do livro, talvez role de fazer um vídeo comparando o livro e o filme. Vamos ver, né, o que o filme vai entregar pra gente. Sinceramente falando, eu queria uma série, não um filme, mas fazer o que? É o que tá tendo, né? E é Prime Video, graças a Deus. E quando é Prime Video, a gente fica tranquilo, porque o Prime Video arrasa nas adaptações, né? Em relação ao livro, vamos torcer pra alguma editora trazer logo esse livro pro Brasil, né? Quero esse livro na minha estante, pelo amor de Deus. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um big beijo. E até o próximo. Tchau!